uma informação importante. A Band News FM de Vitória, ontem, inclusive a Verusca, que é colunista lá, participou disso, fizeram uma entrevista com o presidente, acho, do TRE, do Espírito Santo, sobre um assunto que eu até sugeri que o Jornal da Band hoje prepare uma reportagem mais detalhada sobre o que pode e o que não pode vestir para ir votar. Né? Então, por exemplo, a camiseta do Bolsonaro, a camiseta de campanha do Bolsonaro é amarela, uma camisa do Brasil, né? Com dizeres religiosos, coisas que valha, não sei, não me lembro agora qual é a frase. Pode, disse lá o juiz que pode, porque não é uma frase de campanha, é uma frase genérica, né? Que fala de Deus, fala de pátria, etc. Pode com camiseta vermelha, que é a cor do PT e, portanto, do Haddad, que vai para o segundo turno, se não for resolvida a parada no primeiro turno, pode, desde que você não tenha dizeres de candidatos, números de candidatos, coisas desse tipo, ou sigla de partidos, né? Agora, é importante que você acompanhe no noticiário de hoje, o Jornal da Band, como eu disse, vai apresentar esse tipo de reportagem mais tarde, para você não chegar na hora lá. Olha aqui, atende aqui para mim, Letícia Curatome, por favor, vê qual é a informação que minha doce Verusca quer passar aí. E aí você não pode chegar lá com roupa que possa impedir você de votar, porque senão o mesário pode impedir o seu voto. Se você tiver, quer dizer, pode determinar que você troque de roupa, na verdade. Se você não tiver como trocar de roupa, virar a camiseta do avesso, etc e tal, aí você não vota. Sabia disso, Carlos Bigado? Por exemplo, você pode ir com camiseta... O PGN pode? Eu suponho que sim, porque o PGN é uma sigla de fantasia, e bota fantasia nisso. O número do PGN é o 69, aliás, para quem não sabe. Estamos juntos aí em 2022, José Simão na cabeça, viu? Isso aí. Vamos polarizar, eu de um lado, o Simão do outro. Depois a gente troca. Ah, garoto, é assim... Eu primeiro. E aí eu traio a promessa de campanha dele, né? Bom, minha gente, olha, estamos a 3 dias das eleições. Hoje, sábado e domingo é a hora do vamos ver. Saiu ontem a pesquisa da Datafolha, o Bolsonaro aparece com 35% das intenções de voto, o Fernando Haddad com 22%, o Ciro com 11 pontos. Na hora dos votos válidos, o Bolsonaro vai a 39%, o Haddad vai a 25%, e o Ciro Gomes vai a 13, os outros estão abaixo de 10 pontos percentuais. Todos que estão disputando essa eleição, que não o Haddad e o próprio Bolsonaro, continuam, claro, com fé absoluta na sua própria chegada ao segundo turno. Possibilidade bastante remota a esta altura do campeonato. Seria necessário que o Ciro processasse um milagre, né? E o Alckmin 2 milagres, a Marina 3 milagres, para poderem ultrapassar o Haddad, que está em segundo lugar, e poderem ir ao segundo turno. Hoje, também no Estadão, deixa eu ver se é no Estadão ou no Globo, a diretora-geral do Ibope sustenta que a possibilidade de uma vitória do Bolsonaro no primeiro turno existe, mas é remota, uma possibilidade que ela considera remota, porque ele teria que crescer muito, muito, muito nestes 2 dias que faltam para a eleição, para a decisão da eleição. Então, a expectativa mesmo, segundo os especialistas, é que tenhamos aí o segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, com uma vantagem na votação de domingo para o Bolsonaro, uma vantagem não desprezível, bem significativa. A turma do Bolsonaro, os assessores e tal, continuam apostando na possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Para isso, esse crescimento teria que se acentuar, o crescimento das últimas pesquisas teria que se acentuar e o Bolsonaro crescer aí para mais de 40%, 42%, 43%. Lembrando que na eleição de 2014, a própria Dilma Rousseff tinha mais de 40 pontos na intenção de votos do primeiro turno, acho que tinha 44, não é isso, Barão? Nos votos válidos, dos mais votos, de 40. E houve segundo turno. A Márcia Cavalari, portanto, do Ibope, diz que, hoje, na entrevista ao Globo, diz que é uma possibilidade muito remota, embora exista essa possibilidade. Bolsonaro está com 39, né, nos votos 39 válidos. dos votos válidos. Teria que ir aí a
48, 49... 50% 45, mais um, né? Mais um dos válidos, né? Então, é um cenário que muito provavelmente nos colocará diante de mais aí, 3 semanas de disputa eleitoral muito acirrada. Ela prevendo um segundo turno muito disputado e chamando esse segundo turno do segundo turno da rejeição. Será uma disputa entre rejeições, né? Já que tanto Haddad quanto Bolsonaro estão com índice de rejeição acima de 40%, 45% para o Bolsonaro, 40% para o Haddad. Ela chama atenção também para o fato de que houve avaliações ou projeções equivocadas dos especialistas, né? Chamando, por exemplo, o índice de desinteresse na eleição. Quando a campanha começou, o índice de desinteresse em maio era de 42%, pessoas que declaravam não ter nenhum interesse na eleição. Em 2014, para vocês terem ideia, esse índice era de 30%, bem menor, né? Agora, nas primeiras pesquisas deste ano, quase 30% diziam que iam votar branco e nulo. À medida em que a campanha foi começando, esse índice baixou para 11%. E ela diz o seguinte: o que esses índices mostram é que a eleição começou com um clima de desinteresse acima do patamar histórico, mas isso foi revertido, a polarização mudou este ambiente. Então, também a abstenção, ela diz que ainda não é possível saber neste ano qual vai ser a abstenção, mas chama atenção para a questão do biométrico, né, do registro biométrico, porque muita gente não conseguiu fazer. O TSE eliminou aí algo como 3 milhões de eleitores que não se cadastraram, não fizeram cadastramento biométrico, e ela diz que esse é um dado que vai impactar o índice geral. Em relação ao voto branco e nulo, não dá para dizer hoje que haverá um aumento, como também se previa. Por que eu estou destacando aqui as observações da Márcia Cavalari em relação a esta eleição, a participação do eleitorado nesta eleição? Para além da questão do voto obrigatório, que é um absurdo da nossa legislação, assim como é um absurdo a propaganda gratuita na televisão e no rádio, invadindo a casa das pessoas, estes são absurdos que eu espero que caiam por terra em novas reformas da legislação política, mas para além da obrigação, há um fato inegável. Esta eleição, até em função do mau aspecto que é a polarização exacerbada, todo mundo está muito mobilizado, todo mundo está muito interessado na discussão. Ainda, repito, que o cenário e as opções não correspondam às expectativas das pessoas. Dentre elas, eu me incluo. Eu imaginava, como disse em várias ocasiões, que nós caminharíamos para uma eleição já que começou a ser construída num cenário popular em 2013, com grandes mobilizações e tal, a despeito do que o impeachment produziu de polarização também, de divisão da sociedade, mas eu cheguei a imaginar que, por conta da Lava Jato, por conta do aumento do interesse da população em torno da política, por conta da mobilização, da entrada da política no cenário de prioridades da discussão dos brasileiros, com as redes sociais potencializando esse interesse, eu imaginei que nós viveríamos uma eleição de um conteúdo melhor, quer na discussão entre os candidatos, quer na própria oferta de candidatos no cenário competitivo. E não é o que se viu, né? Não é o que se está vendo. Num certo sentido, as opções colocadas frustram quem nutria uma expectativa de uma eleição histórica do ponto de vista, repito, do surgimento de novas lideranças, de alternativas às lideranças ou aos grupos ou aos campos ideológicos históricos, e também do ponto de vista do conteúdo. A verdade é que nós estamos numa eleição para presidente da República marcada pela pobreza no debate. Ontem mesmo no debate da TV Globo, aquela coisa de crítica para lá, crítica para cá, muito oba-oba, mas você não tem o país mobilizado em torno de discussões reais, na infraestrutura, na saúde, na educação, na recuperação de emprego. Você tem propostas genéricas ou ideias genéricas, como a do Meirelles, vou criar 10 milhões de emprego. Aí é aquela musiquinha maravilhosa que a gente tem aqui, colando sempre nas promessas que não são fundamentadas. Não lá, tá aí o hino de campanha comum. Olha aí. É isso. É a fadinha da Cinderela, marcando
marcando o tom, né, dos candidatos nessa campanha eleitoral. Eu confesso que eu esperava algo diferente, mordi a língua fazendo essa previsão aqui várias vezes. Mas, de qualquer maneira, é o que nos resta. E não é pouco, minha gente, não é pouco. Quando você vê que os próprios especialistas no institutos de pesquisa, etc. e tal, mostram que esta eleição terá uma participação muito elevada dos eleitores, baixo nível de abstenção, aumento no nível de interesse, por mais distorcido que seja o cenário, por mais pobre que seja a oferta de candidatos, né? O fato é que o brasileiro, mais uma vez, vai às urnas, mesmo que dividido, mesmo que fragmentado entre duas campanhas de posições extremas e opostas, mesmo assim isto é uma reafirmação da crença, da fé, né? Do investimento do brasileiro na democracia. Por isso a ideia de que o resultado nos encaminhará para um abismo, se for este ou aquele, é uma ideia estapafúrdia, muito ao gosto da academia, muito ao gosto de alguns analistas da imprensa e tal, mas que me parecem que estão também eles muito impregnados pelo discurso de amor e ódio que domina as redes sociais. Como sempre, as redes sociais são muito permeáveis a esse tipo de excesso. Elas marcam muito o clima como prévia de final de campeonato. Você imagina o que é a rede social de palmeirenses e corintianos, ou de flamenguistas e vascaínos, ou de colorados e gremistas, às vésperas de uma disputa final num campeonato qualquer. Os ânimos se exacerbam, as ameaças, os xingamentos, isso, aquilo, outro. No dia seguinte, o resultado se impõe e as pessoas vão tocar na sua quase totalidade as suas vidas, e é isso que o Brasil vai fazer. O cenário é um cenário que exige que o candidato à presidência da República vencedor comece a responder pelos desafios que estão colocados à sua frente já no dia seguinte da posse. Né? Seja ela uma vitória conquistada no primeiro turno ou no segundo turno, pouco importa, o Brasil vai dar um passo à frente no sentido de consolidar a sua democracia. E eu não acredito, seja quem for o vencedor, numa piora do cenário em relação ao status que temos hoje. A tendência, repito, é que o vencedor, sabendo que a realidade se imporá a ele, esses dias o Ministério do Planejamento divulgou que serão mais de 30 medidas de responsabilidade do presidente da República que terão que ser tomadas até março por imposição legal, administrativa ou por imposição da realidade. Portanto, esse governante terá que começar a tocar o Brasil real. Então, quando você chegar domingo na urna, saiba que por mais que o outro candidato ao qual você se opõe, por mais que o seu voto seja derrotado por um adversário dos seus sonhos e das suas ideias, ainda assim teremos avançado, teremos progredido no campo da democracia, e este candidato, mesmo não sendo o seu, terá que fazer o mesmo que o seu faria se tivesse vencido. Caminhar em direção à moderação, olhar para a realidade e começar a lidar com ela de maneira concreta. Campanha está para o futebol, assim como o treino, e o jogo está para o futebol, assim como o exercício do governo. Treino é treino, jogo é jogo, campanha é campanha, exercício de governo é exercício de governo. Quanto ao candidato que você vai escolher para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa e para o Senado, lembre-se, não há segundo turno. Não há segundo turno. Ontem eu fui dar uma palestra depois do Jornal da Band, num ambiente de executivos. Fiquei impressionado, eram 50 executivos. Eu perguntei quem já tem definição para o Senado. 5 levantaram o braço. Quem tem para deputado federal? 3 levantaram o braço. Quem tem para deputado estadual? 1 ou 2, se não me falha a memória, levantaram o braço. Ou seja, nós não estamos olhando para as campanhas proporcionais, que são aquelas que vão compor o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Eu já fui aqui influenciado pelo Barão, me deu uma grana e tudo mais, já tenho aqui meus candidatos e fiz uma escolha, como ele fez também, que partiu de um pressuposto que eu acho que vale como ideia. Se você está indefinido, procure concentrar sua pesquisa do nome em candidatos que não faziam parte do cenário político.
Pode ser que isso frustre alguma expectativa nossa, mas pelo menos é uma tentativa de introduzir alguém de fora do ambiente político nesse ambiente, para ver se mudam os parâmetros da coisa pública e da gestão pública no Brasil, da prática política no Brasil. Eu desejo sinceramente que nós todos possamos fazer escolhas que nos levem a um país melhor. Vamos tocar o barco aí, Eduardo Barão. Vamos lá.